Economia de empresas, forças do mercado, da oferta e da demanda. Olá! Nesta aula vamos conhecer as forças de mercado, da demanda e da oferta para a compreensão dos elementos que fazem as curvas da demanda e da oferta se deslocarem. As forças do mercado, oferta e demanda, elas referem-se ao comportamento dos indivíduos. Quem são esses indivíduos? São os ofertantes, ou vendedores, que determinam a oferta, e os demandantes, que são os compradores que determinam a demanda. Quando eles interagem nos mercados? A interação dessas forças determina os preços e a quantidade de bens e serviços que são produzidos e consumidos em uma economia de mercado. Mercado, segundo Mankiw, ele é definido como um grupo de compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço. Os compradores determinam a demanda pelo produto ou serviço e os vendedores determinam a oferta. Vamos supor que os mercados sejam perfeitamente competitivos. Mercado competitivo, ele é um tipo de mercado onde há muitos compradores e vendedores. Todos os produtos são homogêneos ou idênticos e há livre entrada e saída de empresas. Vamos ver as características de mercados competitivos na tela. Então nós temos preços uniformes. Em um mercado perfeitamente competitivo, todos os produtos são iguais e, consequentemente, os preços são uniformes. Isto significa que os compradores eles não têm incentivos para pagar um preço mais alto por um produto em particular, já que podem adquirir por um preço mais baixo em outro lugar, certo? Uma outra característica do mercado competitivo é a livre entrada e saída. As empresas elas podem entrar e sair do mercado livremente, sem qualquer barreira significativa. Isso significa que se houver lucro a ser obtido, novas empresas irão entrar no mercado, o que aumentará a concorrência e reduzirá os preços. Uma outra característica ainda é a transparência de mercado. Em um mercado perfeitamente competitivo, todas as informações sobre os preços e produtos estão disponíveis para todos os compradores e vendedores. Isso significa que não há informações assimétricas e que os compradores e vendedores têm acesso às mesmas informações. Outra característica é o lucro normal, onde em um mercado perfeitamente competitivo as empresas não podem obter lucros anormais, pois as condições do mercado garantem que os preços sejam iguais aos custos médios a longo prazo. Então, esses preços anormais significam preços muito diferentes do que os demais concorrentes ali estão atuando. Então, isso também vai nos trazer de que as empresas não têm incentivos para entrar ou sair do mercado com base nos lucros esperados. A influência nula dos indivíduos no mercado também é uma outra característica, pois nenhum comprador ou vendedor individual pode influenciar os preços do mercado, uma vez que essas condições de oferta e de demanda são determinadas pelo mercado como um todo. Essas características elas são muito importantes porque permitem que os preços sejam determinados de maneira eficiente, resultando em alocação eficiente de recursos. Então, no entanto, é importante notar que o mercado perfeitamente competitivo ele é um conceito teórico e, na prática, muitos mercados não atendem a todas essas condições. Para saber mais sobre este conteúdo, indicamos o vídeo Como funcionam os mercados, o capítulo 4, as forças de mercado da oferta e da demanda. Esta aula é do professor Felipe Prado, que vai contribuir muito para o entendimento do conteúdo. A quantidade demandada de um bem ou serviço é a quantidade específica de um bem ou serviço que os consumidores desejam comprar em um determinado período e a um determinado preço. Ela é representada como um ponto em um gráfico de demanda, mostrando a relação entre o preço de um produto e a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar a este preço. Já a demanda, ela é uma representação gráfica da quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar a vários preços.
A demanda ela mostra a relação inversa entre o preço e a quantidade demandada, conforme a lei da demanda. O que diz então a lei da demanda? Ela vai nos dizer o seguinte: quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada tende a diminuir. Já quando o preço de um bem diminui, a quantidade demandada tende a aumentar. Ou seja, a demanda ela representa todas as quantidades demandadas em diferentes preços, mostrando a relação global entre preço e quantidade demandada no mercado. A lei da demanda, para nós entendermos melhor, vamos ver na tela um gráfico. Percebam o seguinte: neste gráfico nós temos ali no eixo Y o preço, no eixo X a quantidade demandada, e nós temos ali uma relação entre quantidade demandada de preços de bicicletas. Então, vejam que nós temos ali uma linha reta, né? uma linha reta onde eles têm, em cada ponto, nós temos ali, por exemplo, se a bicicleta custar R$3.000, qual que seria a quantidade demandada? 700 unidades desta bicicleta. Porém, se essa bicicleta passar a custar R$3.300, veja que a quantidade demandada dessa bicicleta cai para 600 unidades. E assim sucessivamente. Percebam lá o último valor. Ó. Por exemplo, o preço dessa bicicleta subir para R$4.500, veja que a quantidade demandada da bicicleta ali, ela vai cair mais ou menos ali para 200 quantidades demandadas. O que significa isso? O que esse gráfico está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte: ó, quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada. Ou seja, ele está nos mostrando o que a lei da demanda nos diz, que nós comentamos agora há pouco, de que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Já a quantidade demandada, percebam que ela é afetada então pelo preço do produto, certo? Bem como por outros fatores, como o preço de bens relacionados, a renda dos consumidores, preferências e expectativas. Vamos discutir cada um deles. Vamos iniciar abordando as mudanças na renda dos consumidores, que pode afetar a demanda por bens e serviços. Então veja o seguinte, não é somente o preço que vai afetar essa demanda. O preço é um dos fatores essenciais, porém nós temos esses outros elementos que também podem influenciar essa demanda. Então veja, se a renda dos consumidores aumentar, eles têm mais dinheiro para gastar, né, em bens e serviços, o que leva a um aumento da demanda. Já, se a renda dos consumidores diminui, eles vão ter menos dinheiro para gastar, o que leva a uma diminuição da demanda. Quanto aos preços dos bens relacionados, eles também deslocam a curva da demanda, pois quando a queda do preço de um bem ele reduz a demanda por outro bem, os dois são chamados de substitutos. Vamos ver um exemplo de bens substitutos. Nós temos, por exemplo, a manteiga e a margarina. Veja, se o preço da manteiga diminui, as pessoas comprarão mais manteiga, diminuindo a procura por margarina, certo? Então, quando nós temos produtos substitutos e há uma alteração no preço de um ou do outro, pode aumentar a demanda pelo outro. Ou seja, no caso da manteiga, ela é um produto que tem um maior valor agregado. Se diminuir o valor da manteiga, o que vai acontecer? Vai aumentar a demanda por manteiga e vai diminuir a demanda por margarina. Temos também os produtos chamados complementares, no qual a queda do preço de um bem já causa aumento na demanda do outro bem, por serem usados em conjunto, né? Eles são usados juntos. Então nós temos como exemplo impressora e cartucho de tinta. Outro fator importante é a mudança de preferências ou gosto dos consumidores em relação a um produto ou serviço. Isso pode afetar a demanda. Um exemplo aqui seria se um estudo, por exemplo, sugere que consumir certo tipo de alimento é benéfico para a saúde, a demanda por esse alimento ela tende a aumentar. Da mesma forma, se um produto se torna menos popular devido a razões de moda ou a novos produtos no mercado, a demanda por esse produto ela tende a diminuir.
E também nós temos as expectativas dos consumidores sobre mudanças futuras nos preços e na disponibilidade de um produto ou nas condições econômicas que eles podem influenciar sua decisão de compra no presente, deslocando a curva da demanda. Um exemplo: se os consumidores esperam que o preço de um bem aumente no futuro, eles podem decidir comprar mais deste bem agora, levando um aumento na demanda no momento presente. Um outro exemplo clássico que acontece muito é quando surge a notícia, por exemplo, de que o combustível vai aumentar. O que acontece? Você percebe que os postos ficam lotados de veículos, filas de veículos que querem abastecer naquele momento presente, ou seja, naquele momento presente está aumentando a demanda porque há uma expectativa de aumento no futuro. Da mesma forma, se os consumidores esperam uma queda nos preços, podem adiar as compras, reduzindo a demanda atual. Um outro fator é o número de compradores no mercado, que isso também é um fator importante que afeta a demanda. Se o número de compradores ele aumenta devido a um aumento na população, a entrada de novos consumidores no mercado ou a outras razões, a demanda geralmente aumenta. Por outro lado, se o número de compradores diminui devido a uma redução na população ou a outros fatores, a demanda ela tende a diminuir. O número de compradores ele afeta diretamente a quantidade total demandada no mercado. E por fim, mudanças em qualquer um desses fatores podem levar a um aumento ou redução na demanda por um produto ou serviço específico. Agora vamos falar sobre a oferta. A oferta é a quantidade de um produto ou serviço que os vendedores estão dispostos e capazes de oferecer no mercado em um determinado momento. Considerando fatores como custos de produção, por exemplo, tecnologia, capacidade de produção, e à medida que o preço de um produto aumenta, geralmente é um incentivo maior para os produtores aumentarem sua oferta. Da mesma forma que a curva da demanda se desloca de acordo com algumas mudanças no mercado, na oferta acontece o mesmo. Vamos ver alguns exemplos de deslocamento da curva de oferta. Então nós temos mudanças nos custos de produção. O que seria isso? Veja, se os custos de produção aumentarem como resultado de uma alta no preço das matérias-primas ou de um aumento dos custos trabalhistas, por exemplo, os produtores terão que aumentar os preços para manter os níveis de produção e lucro. Isso vai fazer com que desloque a curva da oferta para a esquerda. Por outro lado, se os custos de produção diminuírem, a curva se deslocará para a direita. Mudanças na tecnologia é um outro fator que desloca a curva da oferta. Por exemplo, avanços tecnológicos eles podem reduzir os custos de produção e automaticamente aumentar a eficiência dos produtores, permitindo que eles produzam mais unidades de um bem ou serviço a um custo mais baixo. Isso vai fazer com que haja um deslocamento da curva da oferta para a direita. Um outro fator, mudanças na quantidade de produtores, pois se houver mais produtores no mercado, haverá mais oferta de um bem ou serviço a qualquer nível de preço, resultando em um deslocamento da curva de oferta para a direita. Por outro lado, se houver uma saída significativa de produtores do mercado, a oferta diminuirá, deslocando a curva de oferta para a esquerda. Mudanças nos impostos e subsídios, por exemplo, também um outro fator que desloca a curva da oferta, pois se o imposto for demandado sobre um bem ou serviço, os custos de produção aumentarão, o que deslocará a curva da oferta para a esquerda. Por outro lado, se um subsídio for fornecido aos produtores, os custos de produção eles vão diminuir, deslocando a curva da oferta para a direita. Vamos entender então como que funciona a lei da oferta. Então a lei da oferta, ela estabelece que em geral, quanto maior o preço de um bem ou serviço, maior será a quantidade oferecida. E quanto menor o preço, menor será a quantidade oferecida. Isso acontece porque quando os preços eles são muito altos, os produtores têm um incentivo para produzir mais e vendê-lo, o que leva a uma maior oferta.
Já quando os preços são baixos, os produtores têm menos incentivo para produzir, o que leva a uma menor oferta. Como exemplo, vamos analisar o mesmo caso utilizado para explicar a quantidade demandada de bicicletas. Porém, agora, para analisarmos o comportamento da quantidade ofertada. Veja o gráfico na tela. Aqui nós temos a mesma lógica. Vejam que nós temos no eixo Y o preço e no eixo X a quantidade ofertada. Porém, aqui eu não posso esquecer que eu tenho que olhar pela lógica do produtor ou do fabricante, né, do ofertante. Por quê? Porque ele está olhando para o mercado e ele está percebendo que os preços estão subindo. E ao perceber que os preços estão subindo, ele fala, opa, eu vou colocar mais bicicletas no mercado. Então vamos entender este gráfico. Então perceba que se o preço cobrado por bicicleta é de R$3.000, a quantidade ofertada estimada é de 300 unidades. No outro extremo, se o preço cobrado é de R$4.500, a quantidade ofertada sobe para 800 unidades. Ou seja, mais indústrias estarão dispostas a fabricar bicicletas. Para aquelas que já estão no mercado, a capacidade produtiva ela tende a aumentar. Essa interação entre a oferta e a demanda em um mercado leva a um preço de equilíbrio de mercado, onde a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Veja o gráfico na tela. Então, o preço de equilíbrio de mercado, em que momento que nós vamos percebê-lo ali no gráfico? Então, nós temos ali a eixo Y o preço, nós temos no eixo X quantidade ofertada e quantidade demandada. Então percebam que nós temos os dois agora ali no eixo X. Veja que a quantidade ofertada, que está simbolizada ali pela linha mais escura, e a quantidade demandada pela linha mais clara. Quando elas se juntam, né, no cruzamento, na intersecção dessas linhas, nós temos ali um ponto bem no centro. Este ponto que está ali bem no centro é onde nós encontramos o equilíbrio de mercado, que é segundo este conceito que nós acabamos de falar de que, então, o equilíbrio de mercado seria quanto que o mercado está disposto a oferecer a um determinado preço. Então veja, se o preço de um bem ou serviço ele for menor do que o preço de equilíbrio, a quantidade demandada será maior do que a quantidade ofertada, certo? O que leva a uma escassez desse bem ou serviço. Já por outro lado, se o preço ele for maior do que o preço de equilíbrio, a quantidade oferecida será maior do que a quantidade demandada, o que leva a um excesso de oferta. Para concluir, notamos que o equilíbrio de mercado, onde as forças da oferta e demanda se encontram, contribui na determinação dos preços e das quantidades demandadas e ofertadas em uma economia. Compreender como essas forças interagem, elas nos permitem prever mudanças nos preços e nas quantidades transacionadas, proporcionando às empresas e consumidores uma visão valiosa para tomadas de decisões estratégicas.